aquelas que a palavra de Deus orienta, e é uma igreja que meio que abriu para o mundo dentro da igreja de uma forma assim exacerbada, né? E agora então eles se reuniram em concílios lá. Não é a igreja que é a mesma, a nossa é outra, né? Essa PCUSA é a que tem se reunido numa assembleia para definir, sabe o quê? Uma questão que envolve eles fazerem uma nova versão da Bíblia, que tire da Bíblia toda a violência e que se traga a Bíblia para um contexto cultural do que a gente está vivendo hoje e que tem que ser aceito. A gente tem que aceitar a cultura, a gente tem que aceitar a arte, a gente tem que aceitar tudo que vier, que a cultura está dizendo. Então, uma linguagem mais amena que aceite tudo, né? Até conversando essa semana com o pastor Mateus, ele até falou: ô Edson, você já pensou se levam naquele versículo que diz lá de Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Pensou se eles mudam a palavra? E conformeis com este mundo, né? Aí já muda tudo. O que vier, você aceita, está tudo bom. Desde que você adore a Deus, viva do jeito que você quiser. Quem vem para Cristo, obrigatoriamente, transforma a vida a uma vida de procedimentos de santidade. E a gente está sofrendo esses tipos de pressões e, na verdade, estamos precisando de proteção. Estamos precisando de descanso. Muita gente precisa de descanso, né? E aqui, eu recomendo depois mesmo que vocês leiam o Salmo por inteiro, né? A gente pode começar com essa primeira parte do versículo primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Quem que é que habita no esconderijo do Altíssimo? Né? Como, se eu te perguntasse isso, como você responderia? Quem está apto para habitar no esconderijo do Altíssimo? Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está habilitado, aquele que está qualificado espiritualmente para essa experiência. E quem está habilitado para isso é aquele que está com uma convicção muito intensa dentro do coração de que Jesus habita dentro da alma. Se você tem essa convicção, você é uma das pessoas que habita no esconderijo do Altíssimo, né? É aquele que, de fato, reconhece Deus na sua vida. Reconhece que o Altíssimo tem um esconderijo, tem um abrigo. Reconhece que o Altíssimo acolhe no seu local de proteção aqueles que o adoram, aqueles que estão convictos de quem ele é. E essas pessoas são as que se entregam a esse Deus. Aquelas pessoas que se entregam a Deus são as pessoas que se abrigam em Deus. Diz a Bíblia que, assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem. De que jeito? De qualquer jeito. De todo o vosso coração. Quando você põe a vida nisso, né? E como é que você consegue buscar o Senhor de todo o seu coração? Não tem outra maneira que você consiga fazer isso a não ser atendendo ao apelo do próprio Deus. E ele diz assim, num dos textos maravilhosos que a Bíblia diz e que você conhece. Ele diz assim: filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Então, ele não fala, filho meu, dá-me o teu tempo. Filho meu, dá-me a tua conta bancária. Filho meu, dá-me os bens que você conquistou. Nada disso. O que o Senhor, Deus,
quer de cada um de nós é aquilo de mais importante da nossa vida, que é o quê? É o seu coração. Não é o coração, esse órgão que bate dentro de você. Tá? Ele está falando das nossas emoções. Ele está falando dos nossos sentimentos. Da nossa percepção de quem nós somos. De quem nós somos e de quem Ele é. Você precisa conhecer o Deus que a gente apresenta aqui nessa igreja todos os domingos. É maravilhoso. Esse Deus anda com a gente. Ele caminha com a gente. Ele nos ama. Né? E aí, ele está dizendo, filho meu, ele não está dizendo assim que é para uma pessoa estranha. Ele está dizendo, nesse texto bíblico, filho meu, ele está chamando de filho. Filho é quem? Aquele que um dia entendeu que Jesus morreu por ele e ele entregou a vida a Cristo, entendeu a obra de Deus e está tudo certo, ele se transformou em filho de Deus. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Você já é filho de Deus? Então, ele não fala com um estranho. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não está dizendo que você é uma pessoa desinteressada dele. Ele está tratando você como um filho especial. E ele pede algo especial, ele pede algo que você pode dar. É importante que quando Deus faz um pedido, ele não pede o que você não pode dar. Ele pede o que você tem condição de dar. Ele não pede a você coisas impossíveis de serem dadas. Ele pede algo que é perfeitamente possível, mas que é o de mais importante que existe dentro da sua própria vida. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Dá-me o seu ser interior. Dá-me a sua alma. Eu quero tratar com você a partir de agora. Dá-me aquilo que está dentro dessa sua experiência espiritual. Sabe por que ele pede isto? Porque a palavra dele diz que do coração procedem as saídas da vida. Então, a vida espiritual, ela procede de dentro para fora. Porque o Senhor faz com que isso aconteça de fora para dentro. É Ele que vem para dentro de nós, quando você entrega o coração a Ele. Porque a Bíblia diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, para que algo aconteça de dentro para fora, é preciso que algo aconteça de fora para dentro. É preciso que você diga para Deus, Senhor, estou aqui. A minha vida a partir de agora te pertence. Então, a Bíblia chama o teu corpo de templo do Espírito Santo. E ele começa a habitar. E agora de dentro de você começa a fluir coisas boas. Por isso que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, colocarei a minha cadeira ao redor da sua mesa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ele está falando da igreja de Laodiceia, que estava vivendo uma vida completamente às avessas, e que Cristo não habitava aquela igreja. Mas hoje ele pode falar, e a igreja são pessoas, mas hoje ele pode falar ao nosso coração. Abra o teu coração. Então, o convite é para você abrir a porta da sua existência. É você dizer assim, Senhor,
entra na minha casa e entra na minha vida e entra na minha intimidade. Entra na intimidade do meu lar. Participa, Senhor, da minha experiência de vida a partir de agora. Eu quero te conhecer melhor. É um convite que ele faz. Ele entrando na sua vida, ele faz nascer rios de águas vivas, porque a Bíblia diz que ele é a própria água viva. Você vai fluir Deus na sua vida. E a Bíblia diz que ele também é o pão vivo que desceu do céu. Daqui a pouco a gente vai participar do pão e do vinho, né? É o próprio Cristo, é o pão vivo que desceu do céu. Então, a sua mesa será suprida de pão que desce do céu. Isso é o que sustenta a nossa vida. Você pode passar pela vida, mas você não pode passar a vida sem Deus. Não pode. Você vai bater muito a sua cabeça nessa vida e vai sofrer demais. É duro alguém que não tenha Deus, não tenha onde recorrer. Naquela hora mais difícil, você diz, eu sei que eu tenho a Deus, eu vou falar com Ele. Já parou para falar com Deus num momento delicado? Ele está pronto sempre para te ouvir, né? E Ele gera dentro de você uma fonte inesgotável de alegria, de sabedoria, de energia e de coisas boas que são o fruto do trabalho, do poder de Deus dentro da nossa vida. Isso é importante. Isto que é gerado dentro de nós, pela presença de Deus em nosso ser, a Bíblia chama do quê? Fruto do Espírito Santo, que tem algumas características, como benignidade, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Você é uma pessoa brava? Qualquer coisa eu já levanto, eu tenho sangue quente, sangue fervendo. Está na hora de ter o Espírito Santo. Para ter o quê? Domínio próprio. Na hora que vai ter um tete a tete com alguém, às vezes é melhor pular um pouquinho para trás, dizer, espera aí, eu vou pensar no que eu vou fazer aqui, para não fazer besteira. Por isso é preciso ter o domínio próprio na vida. E só a presença do Espírito Santo faz isso, a alegria e a paz. E assim, a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, vai nos enchendo dessas experiências maravilhosas que transformam no manancial que flui de dentro para fora. A presença de Deus está dentro de você. Por isso que Deus quer que o nosso coração seja dele, porque Ele quer fazer do nosso coração uma fonte a abençoar a sua vida e abençoar a vida daquelas pessoas que te cercam. As pessoas terem gosto de ficar perto de você. As pessoas sentirem saudade de você quando você sai. Quando você não está perto. Por quê? Porque você carrega dentro da sua vida a própria presença do Deus vivo. Por isso que a Bíblia diz sobre aqueles que vão ver o Senhor, são aqueles que são o quê? Limpos de coração. Limpos de coração. Porque o Senhor, Ele pede o seu coração para fazer do seu coração, no seu coração, um tipo de limpeza espiritual. Uma limpeza de natureza espiritual. Né? Uma limpeza ética, uma limpeza moral. Uma limpeza que vai te deixar uma pessoa exemplar. Só a presença de Deus pode fazer isso no ser humano. De tal maneira que se torna visível a sua transformação, que é feita pela própria presença de Deus em você.
Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que encontrou a Deus. Você que está aqui nessa noite já encontrou a Deus? Você tem essa convicção? Eu já encontrei Deus. Já encontrou? Você pode dizer, eu já encontrei Deus? Coisa linda, né? Deus vai falando contigo. E ele é aquele, você é aquele que habita na presença dele. Ele é o próprio esconderijo. Você já sabe onde é o esconderijo do Altíssimo. Você é alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. E é a própria presença de Deus. Uma coisa muito importante, não é aquele que sabe alguma coisa. Não é aquele que ouviu falar a respeito de Deus. Mas é aquele que tem feeling, intimidade com Deus. Você sabe que está no esconderijo do Altíssimo? E esse é aquele que habita no esconderijo dele. Você que foi alcançado pela graça de Deus. Você que foi transformado pelo poder de Deus e se tornou um convertido ao Senhor. Não um convertido à igreja, mas um convertido a Cristo Jesus, o Senhor. E você alcançou esse direito de habitar junto à presença do Altíssimo, onde está o esconderijo maior que você precisa estar. Muitas vezes nós queremos buscar proteção e uma segurança e um descanso e colocamos, às vezes, grades nas nossas casas, cerca elétrica, portão por senha, blindamos os carros, fazemos tudo para termos o quê? Segurança, proteção e paz. Vamos ter até um reconhecimento facial aqui na igreja logo. Por quê? Tudo legítimo, porque a gente quer segurança. E é necessário nos tempos que a gente está vivendo, não é? Isso é importante. Não é apenas a gente ter essa movimentação, mas aqui ele está falando de uma segurança que nenhum dispositivo humano pode dar. Uma segurança que venha de Deus. E não somente isso, mas a possibilidade de encontrar e descansar à sombra do Onipotente. Muitas vezes, meus amigos e irmãos, nós queremos encontrar segurança, quem sabe na nossa própria saúde, né? Nas situações que a gente cria para viver bem. Todas essas situações são legítimas, devemos procurar mesmo, fazer o melhor para a nossa vida, buscar o melhor, trabalhar, mas são muito pequenas, pelo fato de você poder descansar, encontrar o descanso naquele que pode muito mais do que todas as coisas onde buscamos descanso, é a própria presença de Deus. Então saiba que na sua vida, a sua vida pode ser abençoada se você estiver descansando à sombra do Onipotente. Tem um versículo na Bíblia, em Mateus 11, 28 e 30, um texto bem conhecido nosso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está descrevendo aqui uma situação, uma visão completa de Deus, do esconderijo de Deus. Ele está dizendo, eu sou a palavra viva que desceu do céu. Eu cuido de vocês. E nesse texto, quando ele diz, em outro texto ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, neste mesmo texto, e eu vos aliviarei. Para tanto, a gente precisa o quê? A gente precisa ser um daqueles que compreendem, né, que Deus é o próprio esconderijo
e que nós precisamos estar nas mãos dele todos os dias. Ou seja, se você compreende isto, você é um daqueles que escolheram vir para Jesus, vir estar perto de Jesus. Aqueles que aceitam o vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Você aceitou isso. E o que diz no segmento, tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é o conjunto de aprendizado de Jesus. É o currículo de Jesus. Porque tudo que há em mim, Jesus está dizendo, é leve. E você deve tomar posse disso. Então, o descanso está na nossa ida até Deus. O descanso está na compreensão de que Ele tem um ensino e um descanso para nós. E quando nós tornamos isso prático, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E aí nós achamos descanso. O Salmo 27:4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar na beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui é muito mais do que uma casa física. É morada de Deus em espírito. É você saber todos os dias que alguém habita você, por onde você for. Deus caminha com você, está com você no trabalho, nas suas conquistas, Ele está junto. Sabe por quê? Ele está dando força para você, Ele está dando saúde, Ele está dando visão do que você precisa fazer, porque Ele quer isso para você. Ele tem um papel para você nesta vida, né? Que a minha vida e a sua vida possa contemplar sempre o Senhor. Que o meu corpo, que o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que nós possamos entender isso. Ele habita em nós. Jesus, certa feita, diz assim, eu e meu Pai viemos para vós e faremos morada em vós. Em outro texto ele vai dizer assim, o reino de Deus está dentro de vós. Perguntaram, aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Porque quando Cristo veio habitar dentro do seu coração, o reino de Deus passou a fazer parte da sua vida. E ainda mais, o texto de Salmo 27:5 diz assim, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá e ele me porá no alto de uma rocha. O que quer dizer isso? No dia da adversidade ele me levará para o seu abrigo no interior do seu tabernáculo, né? Mas você pode, você tem que ser aquele que se qualificou, que aceitando essa graça, que aceitou essa graça, esse perdão de Jesus e recebeu, por sua livre escolha, Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Então você se tornou um daqueles que alcançou o direito de habitar no esconderijo do Senhor. Porque muitas vezes nós usamos o Senhor como aquele que vai resolver os nossos problemas. É um relacionamento utilitário com Deus. Eu tenho a Deus para resolver os meus problemas. Eu estou precisando de alguma coisa, eu oro. Estou precisando de um milagre, eu oro. Então, eu tenho Deus como um ser utilitário. Mas quando você tem a Deus, não como um ser utilitário, como o Senhor da tua vida, ponto. Eu preciso só de Deus na minha vida. O que Ele quiser fazer comigo, assim Ele faz. Mas Deus está querendo trabalhar conosco. Não apenas para resolver uma ou outra situação. Ele está querendo trabalhar na sua vida. Mas para quê? Para nos preparar para sermos aquelas pessoas segundo o seu coração, cheios de sabedoria, cheios de graça, para tomarmos as decisões mais importantes e mais decisivas da nossa vida, debaixo da orientação dele, debaixo da proteção dele, debaixo do descanso dele.
Então, nós vamos construindo um caminho vitorioso, o caminho abençoado. Deus vem para nós, Ele não vem assim nos substituir nas nossas lutas. Não. Ele vem nos abençoar e nos empoderar juntamente com Ele, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, gente, isso aqui é importante. Você precisa andar junto à presença de Deus. Deixar que Ele seja cada dia mais Senhor da tua vida. Então a gente pode terminar aqui essa mensagem dizendo o seguinte, né, repetindo o que nós lemos no começo. E vamos fazer isso daqui a pouquinho. Ele diz assim, nesse sentido, alcançar essa condição de poder habitar no esconderijo do Senhor. E habitar não é temporariamente, é habitar para sempre. No esconderijo do Altíssimo. Nele descansar. É saber que Jesus já carregou os nossos fardos, as nossas agonias, as nossas dificuldades, as nossas mágoas, as nossas culpas, as nossas reclamações, as nossas murmurações, as nossas depressões. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. E o texto bíblico vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo era para ser nosso. A morte era para ser nossa morte. Mas ele foi castigado e morto no nosso lugar. E não é à toa que na cruz ele vai gritar para Deus e vai dizer: Pai, está consumado. Eu sempre gosto de citar isso. E ele disse, na verdade, para o Pai: Pai, cheguei aqui. Está pago. Paguei a dívida de todos. Ele abriu a porta para todos aqueles que quiserem entrar por essa porta de novo. E um dia o Éden será aberto. E todos aqueles que creram estarão lá. Tem até um hino que a gente canta aqui, né? Pela graça de Jesus, eu lá estarei. Não é? Você pode dizer isso, que pela graça de Jesus você vai estar lá? Hoje eu falava na classe de primeiros passos. E essa semana falei com a Ana lá em casa. Eu disse para a Ana, por que a gente não consegue parar o tempo, né? Queria ver os meus picurruchinhos, minhas criancinhas de novo correndo pela casa, mas o tempo não para. Nunca. Aí a gente olha para os cabelinhos da gente, cada vez mais branco. E o tempo não para. Mas isso não quer dizer nada quando nós temos a nossa vida presa em Cristo Jesus. Porque está pago. Ele já pagou a minha dívida, a sua dívida. Eu só tenho que dizer, sim, obrigado, Senhor. Eu vou seguir esse caminho junto ao Senhor, eu não posso deixar isso para depois. Isso não tem a ver com igreja, com denominações, tem a ver de um relacionamento e de uma decisão única tua com Deus. Porque uns confiam na própria competência, outros nas suas próprias posses, outros nas suas conquistas e outros possuem todo tipo de Deus no mundo de hoje, para se abrigar e para se fortalecer. Que nessa noite você possa vir para o único Deus verdadeiro, que nos oferece o seu esconderijo, o seu abrigo, o seu descanso, a sua proteção, a sua fortaleza. Uma fortaleza em quem você pode confiar. Não perca mais tempo. Venha
para Jesus. Seja um daqueles que habitam no lugar da bênção, do descanso e da proteção, o esconderijo do Altíssimo. Eu gostaria de encerrar essa mensagem, que nós pudéssemos ler de novo os versículos 1 e 2 do Salmo 91. Vamos lá? Aquele Amém. Que Deus abençoe muito a vida de todos.